Eu queria só focar um pouquinho mais no ataque ali, né? O Raí Nascimento entrou como centroavante, a gente sabe que é um jogador com mais característica de lado de campo. Eu, pelo menos, percebi em vários momentos vindo buscar a bola até um pouco mais atrás aqui, quase numa linha intermediária, caindo pelo lado direito. Faltou um atleta ali posicionado como centroavante. No segundo tempo entra o Macedo, que também não conseguiu fazer essa função, não conseguiu aparecer como centroavante. Na sua avaliação, faltou um homem de presença mesmo, como centroavante dentro da área, de repente, para aproveitar as inserções do time pelas beiradas? Qual foi a sua avaliação sobre a movimentação ofensiva do Guarani? Primeiramente, boa noite. Com relação à falta de um 9 ali para o início, nós tivemos um problema com o Samuel, né, nos últimos treinamentos, né, um desconforto na coxa, então até por isso ele não esteve em campo hoje. Tem a situação dele ainda sendo resolvida, né, se vai ser negociado ou não. E eu entendi que para início do jogo, o Lucas Macedo é um jogador jovem ainda, né, que não tem muita rodagem na equipe profissional, então a gente optou em começar sem um centroavante fixo. A ideia era a gente jogar no 4-2-4, com o Raí e o Pablo, né, mais centralizado, revezando na função ali, dando mais mobilidade para o ataque. A gente tinha o Vitinho aberto de um lado, o Luiz Miguel aberto do outro, para que a gente tivesse essa mobilidade, o ataque ao espaço, criasse desconforto em cima dos zagueiros dele, porque eles teriam que sair para poder caçar, tanto o Pablo como o Raí, que eram, na verdade, dois meias, e gerasse espaço nas costas para que a gente conseguisse ter êxito dessa forma, né? E por isso até a gente não começou com 9, né? A gente tem essa dificuldade, né, no elenco. Deixar claro que hoje, treinando, nós temos 13 atletas treinando para a Copa Paulista, então não é uma situação fácil. Eu sei que a torcida, né, quer resultado, a gente também quer, mas hoje, volto a falar, a prioridade do Guarani é a Série C. Então, existe um grupo que se prepara para a Série C, né? Alguns atletas são cedidos, né, pelo Marcelo para poder compor o elenco. Então, por exemplo, o Vitinho, o Luiz Miguel. O Luiz Miguel foi cedido para jogar 45 minutos. Ele tinha jogado no sábado pela equipe da Série C. Né? O Vitinho também foi outro atleta que veio para nos ajudar. Então, é a única forma de a gente ter uma equipe. Então, essa equipe que jogou hoje só fez um treino tático ontem. Foi um treino na semana. Né, e a gente enfrenta equipes que se preparam a semana inteira para o jogo. Então, isso é um fator que vai pesar nos jogos. Né? Então, às vezes, a torcida, né, não vai entender, mas por que tanta mudança? Por que não começou esse? Por que não começou aquele? Hoje, por exemplo, a gente não tinha nenhum zagueiro destro para poder jogar. Né? O Lucão, que jogou o jogo passado, né, com problema médico, o Léo Couto também. Então, a gente usou o Lucas Justen, que foi cedido também pelo Marcelo Fernandes, para a gente pudesse fazer ali. E o outro atleta é o Nicolas, que é o atleta da equipe sub-20, que jogou na sexta-feira. Então, não é fácil, não é uma matemática fácil de se adequar. Mas com relação ao centroavante, foi justamente isso. Por a gente não ter o Samuel apto para o jogo, a gente tentou, de uma forma, deixar a equipe mais leve, mas acabou com o gol que nós levamos, nós tivemos que mudar no intervalo. Ter um 9 mais de área ali, com presença de área, para que a gente pudesse prender os zagueiros dele e tentar fazer um gol com as jogadas pelo lado, como saiu no final da partida com o João Vitor. Marcelo, boa noite. Matheus Aburati, Rádio Central Campinas e TH Mais Record. Não tem como não te perguntar em relação ao Ryuta Takahashi. Entrou no segundo tempo e mudou um pouco a cara do Guarani, né? Até trouxe um pouco da torcida para o lado do Guarani, mesmo com resultado negativo, né, de 2-0 naquele momento. E ele consegue as melhores jogadas ao longo da segunda etapa e é dele a assistência para o gol do João Victor. Ele foi titular nas duas primeiras partidas. Por que da escolha do Ryuta no banco de reservas e se agora ele pode ter uma outra oportunidade como titular ou se cada jogo pode ser uma escalação diferente? O porquê da não escalação do Ryuta como titular? Primeiro, realmente, o Ryuta entrou muito bem. Ele tem esse fato do apelo da torcida, isso é importante. Mas o Ryuta, a última partida dele foi em novembro. É um atleta que nós já estamos começando para o mês 7, tem 2 jogos e são esses 2 jogos agora. Né? Então, é um atleta que ainda sente um pouco a questão física, né? Então, um atleta que no primeiro jogo até nós conversamos com ele, né? Ele falou que se sentiu muito cansado pelo tempo sem jogar, né? Então, a gente entendia que para esse jogo, já que a gente tinha o Vitinho na função, que é um atleta, né, que já está mais adaptado, né? A gente tinha o Raí, a gente tinha o Pablo, ele seria uma boa opção para o segundo tempo, de repente entrando do jogo como ele entrou, né, pegando uma equipe adversária mais desgastada, ele conseguisse criar boas jogadas, como ele fez.
No jogo passado, foi um jogo de muito contato, ele teve um pouco mais de dificuldade. Mas hoje a gente entendia que ele entrando no segundo tempo, até pelo tempo que ele ficou sem jogar, ele conseguiria criar boas jogadas, como foi feito, né? Então, com certeza, ele vai ter novas oportunidades, né? Um atleta que a gente tem conversado bastante, né? Procurado mostrar em vídeos, né? O melhor posicionamento, a maneira que ele gosta de jogar, né? Procurado melhorar alguns aspectos nele que ele fazia diferente, né? Lá do Japão, mas é basicamente por isso, né? É um atleta que nos últimos 7, 8 meses, jogou apenas 2 partidas e foram essas 2 no Guarani, né? Então, nós já temos um elenco reduzido. Então, se a gente, de repente, coloca o Rildo desde o início e perde ele por lesão, a gente, em vez de 13 atletas para treinar, a gente vai ter 12, vai ter 11. Então, essa é uma dificuldade. Mas eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito ainda, como ajudou hoje, né? Incendiou o jogo, ele é um jogador que tem a jogada individual, tem o drible, né? Isso pesa bastante a favor dele, né? Meteu uma bola na trave, deu assistência. A gente espera que no próximo jogo ele possa ter, né, um bom desempenho e ajude a gente a vencer. Marcelo, você falou agora dos 13 atletas que tem treinado, né? Mas, além disso, também a gente tem visto no dia do jogo também escalações diferentes, ou seja, até esses próprios 13 têm feito essa circulação aí de titularidade e reserva. Em algum momento, no planejamento para a Copa Paulista, vocês pretendem definir um time, uma espinha dorsal, ou pelo menos não que um time titular, mas pelo menos uma espinha com uma cara de que ó, esse time aqui é o base e de repente uma ou outra alteração, ou vai ter que ficar dessa maneira mesmo, contando com o que vem do profissional, com o que vem do sub-20? Infelizmente, a gente vai ter que seguir dessa maneira, porque, como eu falei, a questão a gente tem dificuldade do elenco, né? Seria muito melhor se a gente tivesse 25 atletas treinando todos os dias para jogar a Copa Paulista. Né? Mas volto a falar, a prioridade é o brasileiro da Série C, onde a equipe vem muito bem nesses últimos jogos. A gente estava numa situação muito difícil, com 0 ponto, com a chegada da nova comissão, conseguimos embalar, né? Hoje a equipe já, na próxima rodada, pode entrar no G8, então eu só consigo definir a equipe na véspera do jogo. Então, até com relação aos atletas que eu vou ter, eu só consigo saber na véspera do jogo. Então, os atletas que sobraram, que não foram relacionados para a Série C, dependendo do atleta, eu consigo puxar para poder fazer o jogo. De repente, o atleta que não entrou no jogo em casa, por exemplo, o atleta que não entrou, no caso do Vitinho, por exemplo, não entrou, Marcelo Fernandes cedeu ele para ele que pudesse fazer parte do jogo. Então, eu tenho essa dificuldade na formação dos 11. Por exemplo, o Sub-20 jogou na sexta-feira. Então, no sábado, os atletas do Sub-20 que jogaram não fizeram nenhuma atividade. Então, eu utilizei eles ontem. Então, eu tive atleta, como o caso do Luiz Miguel, que jogou pela Série C e jogou hoje. Tive o caso do Nicolas, que jogou pelo Sub-20 e jogou hoje. E na semana que vem, por exemplo, no próximo jogo, nós temos jogo do Sub-20 no sábado. No mesmo dia, nós temos jogo da Série C. No mesmo dia, a gente tem jogo da Copa Paulista. E o grupo da Série C vai estar em Londrina. Então, a dificuldade na formação vai ser ainda maior, né? Porque a gente não vai conseguir utilizar os atletas que estiverem na Série C, né? Os atletas que não atuarem, para poder fazer parte desse grupo. E a gente tem a dificuldade que no Sub-20, por exemplo, também tem um número reduzido de atletas, né? Então, nós vamos ter que pensar nessa semana a melhor maneira de se fazer. Com certeza, a gente vai ter que puxar alguns atletas do Sub-20 para poder fazer parte, senão nem 20 atletas a gente vai ter no jogo de sábado, né? Eu sei que isso não é o ideal, mas volto a falar, o foco é a Série C. Então, amanhã a gente começa a fazer o planejamento para o jogo de sábado, a gente vai entender quantos atletas vão viajar para a Série C, se vai sobrar algum atleta, se não vai sobrar, para aí sim a gente planejar o jogo de sábado contra o São Bento, né? Talvez esse planejamento só saia na sexta-feira, né, com a definição dos atletas que viajam para Londrina, mas mais uma vez eu vou ter no treino de amanhã, no treino de quarta, no treino de quinta, vou ter 13 atletas, 12 atletas, né? Às vezes algum atleta tem que descer para o Sub-20, porque hoje o Sub-20 também tem rebaixamento, né? Então não é uma logística fácil, mas a gente procura fazer o nosso melhor. O resultado hoje não foi o ideal, mas mesmo dessa forma, nós competimos até o final. Nós tomamos 2 gols de bola parada, lutamos até o final, os meninos tentaram, né? Os atletas estão mostrando até para o Guarani, saber com quem pode contar para o futuro, os atletas que estão vindo da base. A gente teve hoje, por exemplo, nossos 2 volantes eram os 2 volantes do Sub-20, né? O Lucas Martins e o Yuji.
Então, são atletas que estão tendo a oportunidade de jogar também, de mostrar serviço, de aparecer para o torcedor. Eu tenho certeza que daqui a pouco, quando eles forem utilizados na equipe principal, na equipe da Série C, eles vão estar muito mais prontos. O Lucas, por exemplo, foi um atleta que teve no banco também da Série C. Então, peço um pouco de paciência para o torcedor. Eu sei que o torcedor quer a vitória, quer ver o time jogando bem, mas não está sendo fácil. A gente vai tentar fazer o nosso melhor todos os dias, né, trabalhando, mexendo no psicológico deles, conversando, e até é por isso que a escalação, cada jogo, é uma escalação diferente. Volto a frisar. Jogo passado, por exemplo, eu tinha o Lucão à disposição. Esse jogo eu não tinha o Lucão. Então, jogo passado eu tive o Cauã Jesus à disposição. Esse jogo eu já não tive ele. Então, eu fico sabendo, na véspera, com quais atletas eu vou poder contar. Né, mas nós vamos fazer de tudo para que no sábado o time tenha uma grande atuação, possa conseguir um bom resultado, e a gente vai ter tranquilidade para poder trabalhar melhor para o jogo seguinte. Marcelo, você destacou a ausência do Lucão e do Léo Coutro na zaga, né? E o Márcio Silva volta a ter uma oportunidade. Queria que você falasse um pouco do jogador que vem sofrendo com lesões desde o ano passado, né? Perdeu toda a Série B por conta de uma lesão, voltou no Campeonato Paulista, novamente sofre com problemas físicos e retorna agora na Copa Paulista. Como é que foi o trabalho individual do jogador? Não só fisicamente, mas acho que também mentalmente, né? Ele que retorna no Campeonato Paulista, foi até titular no primeiro jogo com o Maurício Souza e novamente vive problemas com o departamento médico. Como é que foi todo este trabalho com o Márcio Silva para hoje ele retornar e atuar os 90 minutos com a camisa do Guarani? Isso é mais uma dificuldade que a gente tem, né? De estar tentando, na Copa Paulista, recuperar alguns atletas. O Márcio era para ser titular no primeiro jogo da Copa Paulista, só que ele teve um problema muscular e acabou ficando fora. E hoje, ele já começou o jogo relatando um desconforto na coxa. Então, até no intervalo ali, eu gostaria de ter feito outras substituições, mas eu tinha o Márcio com esse incômodo na coxa, eu tinha o Justen com esse incômodo na coxa já no intervalo, eu tinha o Raí, que há muito tempo não jogava, eu tinha o Lucas Martins, né, que estava relatando um cansaço na panturrilha, eu tinha o JP, eu tinha o Yuji, atleta que talvez não terminasse o jogo. Então, não é fácil você montar, né, a equipe e ainda ter que conviver com esse tipo de problema. Mas o Márcio é um atleta que a gente conta com ele, né, depois de muito tempo conseguiu fazer os 90 minutos, acho que isso foi importante, mas com certeza absoluta, vai precisar de uns 2 dias pelo menos para poder recuperar. Hoje é segunda, ele vai voltar a treinar lá para quinta-feira, para que a gente possa definir para ele tendo condições para o jogo de sábado, né? Mas a gente vai fazer o nosso melhor, a gente vai tentar todos os dias trabalhar principalmente, né, o mental desses atletas, dizer da importância, né, para eles de estar tendo a oportunidade de vestir essa camisa, né, e só eles que vão poder sair dessa situação. Volto a frisar, nós não temos um elenco de 25 atletas para treinar a Copa Paulista. Né, provavelmente para o jogo de sábado, na sexta-feira nós vamos preparar a equipe mais uma vez, mas a gente está aqui para dar cara a tapa. Para mim é um prazer enorme estar na frente da comissão do Guarani, tem o apoio de todos, a comissão da Série C estava toda aí presente, a gente conversa, a gente troca ideia para que a gente possa fazer o melhor. O Marcelo tem procurado ajudar sempre, sem prejudicar, né, a Série C. O ideal é que a gente tivesse 25 atletas trabalhando na Série C e 25 atletas na Copa Paulista, né? Mas não é esse o nosso cenário. Eu tenho certeza que, se perguntar para o torcedor se ele quer se classificar na Copa Paulista ou ele quer voltar para a Série B do Brasileiro, ele vai falar que quer voltar para a Série B do Brasileiro. E aí esse é o nosso pensamento também. Então, a gente quer vencer, a gente não pode apagar esse momento bom que a gente vive na Série C com essa derrota, né? Nós vamos continuar trabalhando, a gente tem que saber separar as coisas. Série C é uma coisa muito importante, a mais importante do ano para a gente. Copa Paulista vai servir para dar minutagem para o Márcio, vai ser para dar minutagem para outros atletas, para integrar os atletas do Sub-20, né, que tem tido minutagem também, tem aparecido para o torcedor. E esse vai ser o nosso trabalho, trabalhar todos os dias e procurar fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. A última da minha parte, rapidinho, só para entender um pouco sobre o Gabriel Mota, né? Quando ele chega no Guarani, o Guarani anuncia ele como meia, pessoas, inclusive, ligadas ao atleta, acabaram confidenciando para mim que ele é um jogador meia de referência, tal, um 10 típico, né? Mas ele tem entrado mais pelo lado do campo. Foi uma observação do Guarani, é uma necessidade do momento. E sobre o Márcio Silva, a gente percebeu ele colocando a mão na posterior da coxa. Pode ter alguma preocupação ou é só um desconforto mesmo? Com relação ao Márcio, eu espero que não, né? Porque é um atleta importante e ele já estava assim desde antes do jogo. Né? Um atleta muito forte fisicamente e às vezes ele não tem
a real noção daquilo que está sentindo, se é uma dor muscular ou se é uma lesão. Eu acredito que não seja uma lesão, porque senão ele não teria aguentado jogar o jogo inteiro. Mas é um atleta que vem há muito tempo de inatividade. Né? Como eu falei, era para ele ter jogado o primeiro jogo, às vésperas do primeiro jogo ele teve um problema muscular, que é normal para um atleta que volta da lesão que ele teve, grave lesão no joelho. Então, é uma competição também que vai dar ritmo para que ele possa, né, quem sabe, estar ajudando no futuro a equipe na Série C. E com relação ao Mota, como eu falei, nós temos uma dificuldade de elenco. Na Copa Paulista, eu não tenho 2 laterais direitos, 4 zagueiros, 2 laterais esquerdos, 4 volantes. Eu não tenho essa facilidade de montagem da equipe. Né? Tem jogo que eu tenho 3 zagueiros, tem jogo que eu tenho um zagueiro só. Vai ter jogo que eu tenho... Hoje eu tinha, por exemplo, o Vitinho para fazer extremo de um lado, Luiz Miguel para poder fazer do outro, tinha o João Vitor para poder entrar. Né? O Ryuta é um atleta que não gosta muito de jogar pé na linha, ele gosta de ter a liberdade de movimentação. Então a gente tenta montar a equipe com os atletas que a gente tem. Então, às vezes, eu usei o Vinícius Cauê de volante, por não ter outro volante ali. Os volantes que eu tenho são os meninos do Sub-20, o Nicolas, que é um atleta também com pouca minutagem de futebol profissional, né, que chegou também agora no clube para essa Copa Paulista. Então, a maior dificuldade é por não ter um elenco montado para essa competição. Como eu falei, eu não tenho os atletas específicos. Eu, quando vou montar, às vezes, um treinamento, por exemplo, essa semana eu tive que usar atletas da terceira equipe do Sub-20, atletas do Sub-20 que não foram para o jogo, para poder ter número suficiente de atletas para poder fazer parte do treinamento, porque senão teria 13 atletas para poder treinar, né? E o Sub-20 tinha jogo na sexta, então na quinta-feira eu tive que utilizar, tanto na quinta como na sexta, atletas que não tinham sido relacionados no 20. Então é a dificuldade que a gente tem. Então às vezes a gente vai ter que botar atletas, né, fora da posição, mas a gente faz isso também no treinamento. E eu acho que não tem tanta diferença de jogar centralizado, jogar pelo lado, né, os jogadores ali têm essa liberdade de movimentação, mas hoje centralizado, por exemplo, eu tinha o Pablo, que jogou muito bem no jogo passado, entendeu? Então a ideia é que a gente possa utilizar os atletas dependendo do jogo. Hoje eu poderia ter colocado o Cauê lateral ali, né, na ala, né, mas para que a gente pudesse ter a troca de Mota com o Ryuta ali usando o lado, eu preferi usar um jogador de meio campo. Mas a gente vai tentar fazer tudo melhor em prol do Guarani. Eu sei que não é o ideal, não é o que o torcedor gostaria, saiu de casa para hoje ver uma vitória do Guarani, mas dentro das nossas possibilidades eu tenho tentado fazer o melhor. Marcelo, disputando tantas competições seria iminente, né? A gente até falou sobre o final de semana, né? O jogo do Sub-20 no mesmo dia da Copa Paulista e no domingo tem a Série C. Este trabalho, você até disse que poderia saber quem pode escalar e relacionar só na sexta-feira, mas não dá para ter essa conversa com o Jairo, até porque o Guarani está bem no Sub-20, para deixar alguns jogadores para a Copa Paulista e o Marcelo Fernandes antecipar alguns jogadores que não serão relacionados, para você ter um entendimento, porque, tudo bem, a Série C é a prioridade do Guarani, mas a Copa Paulista, o Guarani sai da zona de classificação de 4 equipes que se classificam no grupo 3. Como é que vai ser esse trabalho? Não dá para ter uma conversa antes, para o planejamento ser um pouco mais hábil, para você conseguir se organizar junto à sua comissão técnica para saber qual jogador vai escalar, qual será a escalação? E mais um ponto só, em relação aos jogadores que da Série C que estavam disputando no último sábado, que estão aqui, né? Os jogadores, todas as partidas da Copa Paulista, eles estão presentes, eles aparecem no vestiário. Como é que é essa conversa com esses jogadores? Porque a gente viu grande parte do elenco do Marcelo Fernandes presente hoje, dando apoio para a garotada, para os jogadores que estão na Copa Paulista. Com relação ao Sub-20, isso vai ser feito. Isso é feito, na verdade, né? Para essa rodada foi mais fácil, porque o Jairo o Sub-20 jogou na sexta-feira, então eu consegui trazer para o banco. Se você for ver hoje, o meu banco era repleto de jogadores de Sub-20. Então, para o próximo jogo, nós vamos fazer isso, né? Nós vamos ter, de repente, 3, 4 atletas que não jogarão no sábado pelo Sub-20 para poder fazer parte. O Lucas Martins, por exemplo, é um atleta que já faz parte, já não mais faz parte do Sub-20, ele já está, né, inserido tanto na Série C como na Copa Paulista. O Nicolas zagueiro é outro, né, que provavelmente estará com a gente na Copa Paulista. Então vai ser feito dessa maneira. Provavelmente 3, 4 atletas estarão com a gente. E com relação à Série C é um pouco mais complicado, porque
o grupo também não é grande da Série C. Então, por exemplo, desse último jogo, dos atletas que treinaram e que sobrou para poder fazer o jogo, foi só o João Vitor. Foi o único atleta não relacionado, apto para poder estar na partida de hoje. Né? Então, para Londrina, né, dependendo do número de atletas que for viajar, a gente vai saber quem poderia utilizar. Mas também tem lesão, tem desgaste físico, por exemplo, do Caio Melo. Né? Não era uma coisa planejada. Né? O Caio sentiu na antevéspera do jogo, acabou que o Lucas Martins, que estava treinando com o grupo da Copa Paulista, teve que subir para poder compor o banco. Né? Então não é uma coisa tão fácil assim de gerir. Mas só tenho que agradecer ao Jairo, ao Marcelo, por estão tentando de toda forma ajudar também esse grupo da Copa Paulista. E vai ser feito dessa forma. Né? Alguns atletas do Sub-20 farão parte do treinamento, tanto na quarta como na quinta, para o jogo de sábado. E com relação aos atletas que vieram hoje, o Guarani é um grupo só, apesar dessa divisão de treinamento, porque não teria como o Marcelo treinar 40 atletas, 37 atletas lá. A gente não teria qualidade tanto no treinamento dele como para os atletas da Copa Paulista. Hoje a gente treina a maior parte do tempo no Brinco de Ouro, onde só tem um campo, então, dependendo do treino que ele fizesse, os atletas iam ter que trabalhar atrás do gol. Então é mais fácil que fosse feita essa divisão para que tivesse mais qualidade no trabalho. Mas a gente vai continuar trabalhando, né, os atletas, né, da equipe da Série C vieram aí, prestigiaram, né, também sentiram a derrota, estavam dando força porque são companheiros do mesmo clube, muitos sobem várias vezes para poder treinar. Essa semana, por exemplo, o Pablo e o João Vitor fizeram parte do treinamento da Série C, não ficaram na Copa Paulista. E o Pablo, por exemplo, começou jogando hoje na equipe titular. E nós vamos fazer de tudo. É uma derrota, a gente nunca está satisfeito com a derrota, mas para uma equipe que treina com um número reduzido de atletas, que tem toda essa dificuldade, volto a falar, enfrentamos uma equipe de tradição, que é o 15, que tem um investimento alto para essa competição, para a Copa Paulista, e que trabalha todos os dias os mesmos atletas para que chegue no jogo e tenha um conjunto maior. Então a gente espera que a gente consiga evoluir os atletas para que no próximo jogo a gente tenha um bom resultado. Valeu. Não é fácil não, rapaziada. Bora.